casa, pare um pouco neste momento, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 13 e no versículo 1 até o versículo 8 da palavra de Deus. Gênesis capítulo 13, o versículo 1 até o versículo 8, onde fala sobre a epígrafe, vai nos falar sobre Abraão voltando do Egito. Abraão e Ló separam-se. A palavra de Deus diz assim: subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher e tudo que tinha, e com ele Ló. E Abraão muito rico em gado, em prata, em ouro, e fez a sua jornada do sul até Betel, até o largar onde ao princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que Dante ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. Disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmão somos. Glória a Deus. Irmãos, hoje é um dia especial, onde Deus reservou este momento para falar com você. E hoje eu quero falar sobre um tema muito importante para a sua vida, para a nossa vida e para a vida de todos. Suas decisões do presente vão determinar o seu futuro. São as decisões que você toma hoje que vai determinar um futuro para a tua vida. E se faz necessário nós entendermos que todas as decisões que nós tomamos nas nossas vidas, ela vai te dar um futuro, seja ele próspero ou um futuro, às vezes, de derrota. Se faz importante você entender e observando a palavra de Deus e tomando por base esta palavra, que as suas decisões, elas são muito importantes para a sua vida. Não só para esse momento agora que você está vivendo, mas para todo o teu futuro. Para onde você vai. E as suas conquistas ou derrotas dependem muito das suas decisões. Por isso hoje eu quero vos trazer um alerta, uma reflexão para a sua vida. E para você que ainda não aceitou a Jesus, para você ainda que está na indecisão, para você ainda que não sabe e ainda não tomou um rumo e um propósito em suas decisões, decida hoje estar com Deus. Decida hoje a sua vida com Jesus. Eu sei que muitas das vezes as palavras proféticas que são profetizadas, e muitas das delas falsas, enganosas, e muitas pessoas têm se vaidido por essas propostas, entre aspas, de prosperidade, e muitos têm tomado decisões que lá na frente vão ser decisões que vão tornar a sua vida mais infeliz. Mas nesta manhã eu quero dizer para você que existe um Deus que é todo poderoso, um Deus que pode salvar, livrar e capacitar você e levar você para o céu. Então nesta manhã não perca tempo, tome a maior decisão da tua vida, decida-se
estar com Deus. A palavra de Deus é a nossa fonte de inspiração. É através dela que nós conhecemos os feitos de Deus, suas obras, seus mandamentos. E nessa própria palavra você vai perceber que existe um tempo para tudo. O próprio Deus disse que neste mundo nós sofreríamos aflições. É a própria palavra de Deus que diz que há um tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo de sorrir, há tempo de cantar, há tempo de chorar. Há um tempo determinado para tudo na nossa vida. E tem momentos que estamos sorrindo, tem momentos que estamos tristes. Mas você vai entender comigo nesta manhã que entre esse tempo, entre o começo e o fim, entre o fim e o começo, se faz necessário às vezes nós se posicionar, se faz necessário nós tomarmos decisões. A Bíblia vai nos dizer que é melhor o fim do que o começo de todas as coisas, porque o começo às vezes é dificuldade, o começo às vezes é peleja, o começo às vezes traz para nós, às vezes, decisões de desistirmos ou de tomarmos decisões erradas. Mas quando você toma a decisão certa, é entre esse começo e o fim que vai ser determinante as tuas decisões. Vai ser entre o começo e o fim de todas as coisas que vai ser determinante para o teu futuro. Quais têm sido as tuas escolhas nesses dias? Biblicamente nós temos o livre-arbítrio. Foi o próprio Deus quem nos deu essa liberdade de poder escolher e tomar nossas decisões, seja ela para o bem ou para o mal. Deus nos deu essa oportunidade, essa liberdade de nós escolhermos. No livro de Deuteronômio, no capítulo 30 e no versículo 19, a palavra de Deus ela vai nos dizer: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. É Deus dizendo: olha, escolhe o que é certo, escolhe a escolha certa, porque está nas tuas mãos escolher entre a bênção e a maldição, entre a vida e a morte. E o próprio Deus, aleluia, o próprio Deus ainda se faz presente em dizer: escolhe, pois, a mim, escolhe, pois, a Deus. Deus está dizendo nesta manhã para você: escolhe a Deus. O próprio Deus, o próprio Jesus diz na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Tem pessoas se enganando em decisões erradas. Você tem o livre-arbítrio de escolher. Tem pessoas sofrendo na maldição, que perderam tudo por conta de decisões erradas. Escolhe, pois, a Deus nesta manhã. Isso significa dizer que você pode decidir, você pode escolher, você pode tomar suas decisões, mas o que você não pode é escolher entre as consequências dela. E quando você toma uma decisão errada, você sofre as consequências de uma decisão mal tomada. Você tem controle em escolher o que você quer, mas as consequências daquilo que você escolhe, você não tem poder, você não tem controle. É por isso que é muito importante tomar decisões baseadas. É muito importante você tomar decisões voltadas para a vontade de Deus e da sua palavra. Por esses dias,
Eu fico percebendo muitas das pessoas tomando decisões aleatórias, que não agrada a Deus, e a própria palavra vai nos dizer que Deus não tem o culpado por inocente. Por que não tem? Porque a palavra hoje é acessível a todos. Você hoje tem ouvido conselhos pela internet. Você hoje tem a oportunidade de chegar em uma igreja, como por exemplo a Assembleia de Deus, que em toda a esquina, em todo o Brasil, em todo o mundo, você encontra uma igreja Assembleia de Deus com as portas abertas e pessoas capacitadas, ousadas e determinadas a falar aquilo que Deus tem proposto para a tua vida. E será que você ainda não entendeu que é momento de você tomar a sua decisão e se voltar para Deus? Pessoas inconsequentes, que têm perdido tudo, têm jogado a família às vezes no lixo, por decisões mal tomadas, e por consequências daquelas decisões, que vão te trazer muita dor. Nesse texto que nós lemos, encontramos dois personagens principais do texto, e muito conhecidos: Abraão e Ló. A Bíblia nos revela que eles eram parentes, e parentes muito próximos, familiares. Abraão e Ló. Abraão era tio de Ló. Ló era filho do irmão de Abraão. Mas a Bíblia vai nos mostrar outras peculiaridades. Eles eram ricos, e prósperos, e bem-sucedidos. Se você analisar a palavra, neste capítulo que nós lemos, no capítulo 13, no versículo 2, você vai perceber que os dois eram amigos, os dois eram companheiros, compartilhavam do mesmo Deus. Porque tanto Abraão como Ló eram crentes, eram homens que criam na palavra e no próprio Deus. No versículo 2, a palavra diz: ia Abraão muito rico, em gado, em prata, em ouro, onde os princípios estiveram a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar. Dantes ali tinham feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló ia com Abraão, tinha rebanhos e vacas e tenda. Tanto um como o outro era rico, e eram prósperos e andavam com Deus. Mas você vai olhar de maneira mais precisa, e você vai observar a história de cada um deles. Mas quando você olha para o final, quando você olha para o final da história de Abraão e de Ló, você vai perceber o diferencial, você vai perceber a diferença e o final da história de cada um desses homens. Se você for ler a história de cada um desses, e começando a partir do capítulo 13, principalmente, você vai perceber que Abraão, ele terminou os seus dias de maneira louvável, de maneira abençoada, honrada. Foi um homem que Deus fez prosperar, andou com ele, terminou rico, próspero, farto de dias. E a palavra de Deus vai nos dizer: em uma boa velhice. Morreu aos 175 anos, e tendo uma vida próspera. Você vai perceber que durante praticamente um mês, depois da sua morte, ele foi honrado. O seu luto pelos hebreus durava cerca de 30 dias. Você vai perceber que pessoas vinham de longe para honrar o homem de Deus. Foi um homem que soube honrar a Deus, e Deus também o honrou. Depois disso, você vai perceber que Abraão, após a sua morte,
foi considerado o pai da fé, conhecido como um amigo de Deus, como pai de uma nação. As grandes religiões da época veneravam, consideravam, respeitavam Abraão. O cristianismo, o judaísmo, o islamismo consideravam muito Abraão depois da sua morte, e você vai perceber isso. Era um homem de Deus que tomou as decisões certas. Lá no livro de Lucas, no capítulo 16, no versículo 19 até o versículo 30, quando você vai olhar a parábola do Lázaro e do rico, quando Deus vai fazer menção, e muitas vezes quando ele quis falar sobre o céu, nesse texto, ele vai comparar o céu como os seios de Abraão. Foi muita honraria. E todas as vezes que Deus queria falar com alguém, todas as vezes que Deus queria falar com um homem de Deus, como por exemplo a Moisés, todas as vezes que Deus queria falar a alguém que dava proximidade, que dava continuidade à sua palavra, Deus tinha prazer em dizer: eu sou o Deus de Abraão. Você vai perceber no texto que era como se fosse uma alegria, um prazer de Deus falar diretamente a Moisés e a outros, e se levantava e dizia: eu sou o Deus de Abraão. Você vai perceber isso lá no livro de Mateus, no capítulo 22 e no versículo 32. Você também vai ver isso lá em Êxodo, no capítulo 3 e no versículo 6, quando Deus se levanta a Moisés lá na sarça ardente e diz: eu sou o Deus dos teus pais, eu sou o Deus de Abraão. Era Deus honrando. Terminou bem, de maneira fantástica, memorável, honrada, porque soube tomar as decisões certas. Porque soube tomar as decisões debaixo, sob a vontade de Deus. Mas quando você vai olhar para a história de Ló, você vai perceber um desequilíbrio. Você vai perceber algo diferente. Você não vai ver a mesma coisa. Ló termina os seus dias de maneira triste, de maneira degradante. Você vai perceber que Ló, sua esposa, suas filhas, seus genros, de maneira bem triste e drástica, primeiro foram levados cativos de Sodoma e Gomorra, depois foram expulsos de Sodoma, expulsos de maneira drásticas, despejado de suas casas, obrigado a fugir, e você vai ver isso lá no capítulo 19 do livro de Gênesis. E quando iam fugindo, quando iam correndo, Ló perde sua mulher. Sua mulher ainda gozava no seu coração de prazeres da carne, de coisas imundas, e preferiu desobedecer uma ordem imperativa de Deus. Você vai perceber que pelo meio do caminho Ló perde sua mulher. A partir dali começa a viver uma vida degradante. Vai viver com as suas filhas de caverna em caverna. Perde toda a fortuna, seus bens. Tudo isso fica para trás. Tem muitas pessoas apegadas ao que tem. Tem muitas pessoas apegadas ao seu dinheiro e esquecendo que tudo que você tem foi Deus que deu. No livro de Marcos, no capítulo 8, no versículo 36, a palavra de Deus ela vai nos dizer que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, do que adianta você ter tudo e depois perder, e ainda perder a sua salvação, em razão de viver em tenda em tenda. Ló se torna um homem depressivo. Alguns historiadores vão dizer que ele se tornou um homem depressivo,
começou a beber, começou a se embriagar, e em um desses momentos, as suas filhas se aproveitam dessa fragilidade de Ló, e tem relações com o seu próprio pai, dessas relações de incesto. E embora muitos vão dizer que naquela época o incesto era algo natural, não é como os dias de hoje, mas com o próprio pai era perverso. As duas filhas o embriagam, o enganam, tem relação com o seu próprio pai, e a desgraça só aumentava. Uma filha teve um filho, a filha mais nova, a filha mais velha. Dessa descendência veio os amonitas, dessa descendência veio os moabitas. Um filho se chamava Amon, o outro se chamava Moabe. Essa descendência de Ló se tornou uma descendência perversa, uma descendência idólatra, uma descendência de um povo que não gostava de Deus, que odiavam a palavra, que odiavam o povo de Deus, viviam em rebeldia, viviam em briga, viviam em guerra e praticando tudo aquilo que Deus não se agradava. Essa foi a geração que Ló deixou por conta das suas decisões erradas. Abraão deixou um legado, Isaac deixou um legado, Jacó deixou um legado, e Ló, qual foi o legado que Ló deixou? Duas nações promíscuas, devassas, violentas e perversas. E por que fins tão diferentes? E por que fins tão distintos da vida de Abraão e da vida de Ló? Andaram juntos, eles eram familiares, eram próximos, serviam ao mesmo Deus, e por que terminaram de maneira tão diferentes? No livro de Provérbios, no capítulo 14, no versículo 12, a palavra de Deus, ela vai nos dizer que há caminhos que parecem direito, há caminhos que parecem reto ao homem, mas são caminhos de morte. Tem decisões que você vai tomar na sua vida que não são baseadas na palavra, que vai levar você à morte. Eu não sei aonde você está, eu não sei em que situação você está nesta manhã, mas o que Deus manda te dizer nesta manhã: toma a decisão certa baseada na palavra de Deus. Toma a decisão certa hoje, baseada na vontade de Deus. Deus tem falado ao teu coração, mulher. Deus tem falado através das pessoas. Deus tem falado através da palavra. Deus tem falado através do culto, através dos homens de Deus. Escuta a voz de Deus e toma a decisão certa. Decisões mal tomadas por Ló levaram a vida dele ao caos. Perdeu tudo, perdeu os bens, perdeu o lugar onde morava, perdeu sua mulher, começou a andar de maneira depressiva, embriagado, de caverna em caverna. Abraão, que soube reconhecer a Deus, tomou decisões certas. Teve uma vida triunfante, e diferente de Ló, que viveu uma vida de desgraça, de derrota. E você poderia me perguntar, você pode estar fazendo uma pergunta no seu pensamento nesta manhã e dizendo: e por que fins tão diferentes? E por que fins tão distintos? E por que fins tão obscuros entre um e outro? Primeiro, quando você vai analisar a palavra de Deus, todas as vezes que você olhar Abraão na Bíblia,
você vai perceber Abraão sempre seguindo a direção de Deus. Abraão sempre tomou suas decisões baseadas na direção de Deus. As poucas vezes que você lê sobre ele, sobre Ló, há poucas vezes que você percebe a história de Ló, ele sempre buscando um rumo para a sua vida. Ele sempre tomando as decisões de maneira aleatória, conforme a sua vista. E rumo é muito diferente de direção. São completamente diferentes. Direção tem a ver com Deus. Direção tem a ver com a vontade de Deus. E rumo tem a ver com as suas próprias escolhas. Direção é a escolha de Deus para você. E rumo é a sua própria escolha, sem consultar a Deus, nem ouvir os seus conselhos. É aqui que nós vamos perceber, é aqui que nós vamos entender por que fins tão diferentes. É aqui que nós vamos perceber o final de cada um que foi tão diferente. Deus, Ele sempre tem dado uma direção àqueles que o buscam. No capítulo 12 do livro de Gênesis, a palavra de Deus no versículo 1 já vai começar dizendo: sai da tua terra, Abraão. Sai do meio da tua parentela para um lugar, para uma terra que eu te mostrarei. Era Deus dizendo: a partir de agora eu sou o teu GPS. É eu que vou te direcionar, Abraão. É bem verdade que o ser humano ele não é perfeito. Em 2 momentos Abraão tomou rumo e sofreu as consequências. É bem verdade que em 2 momentos Abraão decidiu tomar um rumo e não a direção de Deus. No capítulo 12, no versículo 10, ele vai para o Egito e quis tomar um rumo e mentiu, dizendo que a sua esposa era sua irmã. No capítulo 20 também ele cometeu o mesmo erro. Por consequências disso, ele levou Agar, uma escrava egípcia, para sua tenda. Sara, por sua vez, querendo antecipar o propósito e a promessa de Deus, porque tem muita gente querendo colocar ordem em Deus e querendo antecipar aquilo que Deus já tem um tempo determinado. O teu sofrimento tem um tempo. Tudo que você está passando hoje, homem de Deus, mulher de Deus, tem um tempo. O teu sofrimento não é para sempre. Tem um tempo determinado. Mas aguarda o tempo de Deus. E é quando Deus não intervém. No primeiro momento Deus interveio. No segundo momento ele leva Agar para sua casa e Deus não intervém. Sarai toma tendência e tenta antecipar o propósito, a promessa. Nasce Ismael. É claro que por ser filho de Abraão, Deus tomou providência. Mas foi um erro. Foi consequência de um erro. E você vai perceber que no segundo momento, mais uma vez no Egito, e que se não fosse Deus na vida de Abraão, se não fosse Deus intervir, a promessa na vida de Abraão naquele momento tinha sido desfeita. Mas o problema não é você pecar, muitas das vezes, porque pecar todo mundo peca. O problema é você permanecer
e viveram uma vida de pecado, de erro. E Abraão soube reconhecer o seu erro e se reconciliou com Deus. No livro de Provérbios, no capítulo 28, no versículo 13, o que encobre as suas transgressões, ele nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Se você quer ter uma vida próspera, e próspero aqui, Kennedy, próspero aqui é ter sucesso. Próspero aqui é onde você colocar a planta dos seus pés, Deus fazer você prosperar. Esteja a terra seca ou verdejante, mesmo que esteja seca, se você ouvir a voz de Deus, Deus vai fazer você prosperar. Foi por isso que Abraão usou da fé e não da vista. Quando ele foi se separar de Ló, ele disse: Ló, toma uma decisão. Era para Ló tomar a decisão certa, mas Abraão era um homem de fé. Abraão disse: se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Não importa como está, toma a tua decisão. Aí Ló viu as campinas verdejantes, viu tudo bonitinho, disse: é para lá. Ele olhou pela cobiça. Você nunca vai encontrar Ló agradecendo a Deus. Você nunca vai encontrar Ló obedecendo a direção de Deus. No capítulo 13, no versículo 10, veja o que a palavra de Deus diz. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Quando se entra em Zoar, ele foi pela vista. E o crente, o homem de Deus, que quer ser bem sucedido, ele não anda por vista, ele anda por fé. Abraão se movia em torno da promessa de Deus. No capítulo 13, você vai perceber que Deus não fala da promessa. Você vai perceber neste capítulo que Deus, em um momento, ele não fala da promessa. Mas quando Abraão se separa de Ló, quando Abraão se separa daqueles pastores que estavam brigando, aí Deus volta a confirmar a promessa. Se tem um Ló impedindo a tua promessa, se separa. Se tem um Ló na tua vida impedindo os planos de Deus, se separa. Porque Deus quer confirmar a promessa na tua vida. Ló era um homem que vivia em torno das decisões humanas. Era ambicioso. O que tem movido você nesta manhã? O que é que tem movido os teus pensamentos? O que é que tem movido a tua vida nesta manhã? Quais decisões você tem tomado na tua vida para que o teu futuro seja um futuro próspero e de salvação? O versículo 9 do capítulo 13 do livro de Gênesis diz assim: não está toda a terra diante de ti? Eis, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolherei, eu irei para a esquerda. Sabe o que eu entendo com essa palavra? Deus dizendo a Abraão, e Abraão tomando a decisão certa diante de Deus, e lembrando que Deus disse: eu serei contigo, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu serei contigo onde pisarem a planta dos teus pés. Era Abraão dizendo: eu confio inteiramente em Deus. Abraão não só vivia em torno das promessas,
mas tinha fé. E aonde ele ia, ele levantava um altar. E a sua vida era cada vez mais edificada em Deus. Tem pessoas que não é grata a Deus. Tem pessoas que já não oram mais a Deus. Tem pessoas que só buscam a Deus para pedir oração, manda um bilhete, e eu sei que a oração ela tem poder, eu sei que a oração resolve, mas você pode, o véu do templo já se rasgou, você também pode dobrar o joelho e dizer: Senhor, me abençoa. Em todos os lugares, Abraão levantava um templo, um altar. No capítulo 22 e no versículo 9, você vai ver Abraão ofertando o altar. Mas você vai perceber que Ló conhecia a Deus. Mas você não vai ver ele nunca. Ele nunca edificou um altar a Deus, só seguindo o rumo dos homens. De tenda em tenda, Abraão chegou a Canaã. De tenda em tenda, Ló estabeleceu morada em Sodoma e Gomorra. E aí está a diferença. Canaã, cidade de Deus. Sodoma, cidade do pecado. Onde é que você tem estabelecido suas tendas? Aonde é que você tem estabelecido a sua morada? Quem vive na direção de Deus, levantando o altar, vai ser sempre diferente. Quem vive na direção de Deus e edificando e levantando o altar, vai ter sempre uma vida de prosperidade, de bênção. Vai passar por sofrimento, vai passar por dificuldade, porque o começo é difícil, mas o final é sempre de vitória. Mas é complicado quando você quer viver uma vida como Ló. É complicado quando você toma as suas diferenças, as suas decisões diferentes. E isso é que vai determinar o seu futuro, as suas escolhas. As escolhas que Abraão e Ló fizeram foram resultado de comportamentos diferentes. E como entender? Como entender tudo isso? No capítulo 14, você vai perceber Abraão lá em Canaã. Nesse mesmo capítulo, Ló em Sodoma. Quando Ló foi para Sodoma, você vai perceber uma diferença muito clara. Quando Ló tomou a decisão de ir para Sodoma, ele tomou uma decisão drástica. Não só porque estava indo para um lugar de pecado. Não só porque estava indo para um lugar promíscuo. A decisão drástica que ele tomou foi de não estar sobre a autoridade de Abraão sobre a vida dele. Ao invés dele estar sobre a autoridade de Abraão, ele preferiu estar sobre a autoridade de 5 reis perversos, profanos. Eu não sei para onde você está querendo ir. Eu não sei quais têm sido as tuas decisões. Mas tenha cuidado com quem coloca a mão na tua cabeça. Tenha cuidado com quem você está permitindo, com quem você está se permitindo ter autoridade sobre a tua cabeça. E o que aconteceu foi drástico na vida de Ló, por conta das suas decisões, por conta do rumo que ele quis tomar na sua vida. Mas isso não tirou o foco de Abraão com Deus. Foi levado cativo, foi levado preso. A Bíblia diz que a notícia chegou até Abraão.
Isso quer dizer que Abraão ainda se preocupava com a família, e é muito importante você se preocupar com os seus. Tem pessoas abandonando o filho, tem pessoas abandonando o marido, marido abandonando mulher, e Deus dizendo: se preocupa com a tua família, rapaz, cuida da tua casa, rapaz, cuida dos teus, rapaz, porque quem não cuida da tua casa é pior do que o infiel. Tem luta que não é para você lutar. Abraão pegou 318 homens e foi libertar a Ló. Libertou a Ló e sua família. Mas você percebe que em nenhum momento Ló foi grato, nem a Abraão e nem a Deus. E o que foi que Ló fez? Mais uma vez tomou a decisão errada. Ao invés de voltar para a autoridade de Deus e de Abraão, não. Ló voltou para Sodoma e Gomorra. Ao invés de ser grato, ao invés de agradecer, ao invés de reconhecer, ele tomou a atitude de voltar. Tem pessoas que Deus tirou do lamaçal do pecado, ameaçado de morte, muitas das vezes já passando por homicídio, por ameaça de homicídio, pessoas que Deus tirou da depressão, pessoas que Deus deu casa, carro, deu uma saúde nova e não reconhece, e ainda volta para o mundo e ainda fala mal de Deus, mal do pastor, mal da igreja. É por isso fins tão diferentes. As tuas decisões vai determinar o seu futuro. E a vida de Ló só se complicava porque ele não reconheceu a Deus. Em nenhum momento ele foi grato. Você tem que ser grato ao que Deus lhe fez, através do homem ou da mulher de Deus aqui na terra. Seja grato. Tem pessoas que Deus levantou, tem pessoas que Deus usou o pastor. Quantas pessoas aqui mesmo nessa igreja, Deus já usou o nosso pastor, já usou a nossa pastora, pegou na mão, levantou, deu um cargo, deu lugar, botou ele entre os príncipes, e hoje ele anda falando mal, criticando, dizendo que o pastor não presta. Cuidado com as tuas escolhas, porque o teu fim pode não ser bom. Foi por isso que em Deuteronômio ele disse: escolhe, pois, a mim. Eu te estou dando, olha, bênção e maldição, morte e vida. Escolhe a mim. Eu sou vida, e eu sou vida em abundância. Decide a tua vida para Deus hoje. Decide a tua vida para Deus hoje. Decide o teu caminho para Deus hoje. No livro de Mateus, no capítulo 24, e no versículo 40, a Bíblia diz: andarão dois no campo. Não é com subterfúgio, a palavra de Deus está sendo clara. Creia se você quiser. Andarão dois. Um será arrebatado e o outro vai ficar. Sabe por que o outro vai ficar? É porque tomou a decisão errada. Isaías capítulo 55, versículo 6 em diante. A palavra de Deus, ela é categórica, direta em dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Decisão.
Buscai decisão, atitude. Busque a Deus, rapaz. Busque a Deus, mulher. Tome a decisão certa. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai-o enquanto Ele está perto. Hoje está acessível. Hoje está perto. Hoje tem igreja, hoje tem pastor, hoje tem live, hoje tem palavra, hoje tem profeta, hoje tem gente falando, hoje tem a palavra, mas vai chegar um dia que essa igreja será arrebatada. E você, que não tomou a decisão certa, vai para onde? Me perdoe. Você pode dizer, mas para que isso tudo, irmão? Se você não tomar a sua decisão certa hoje, o teu futuro pode ser no lago de fogo ardente. Sabe aonde? No inferno. Mas Alfredo Júnior, diácono Alfredo, para que isso tudo? Mas é para lá que vai, se você não tomar a decisão certa. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o quanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne-se para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Ele ainda está de pé para te perdoar. O mesmo profeta Isaías disse: a mão do Senhor não está encolhida, e nem os seus ouvidos tampados ou agravados, para que não possa ouvir. A mão de Deus está estendida na tua vida para te salvar nesta noite. Deus está ouvindo a tua oração. Toma tendência, toma rumo. Você só não morreu porque tem alguém orando por você. Ló só não morreu no primeiro momento, quando invadiram a cidade. Ló só não morreu porque Abraão estava lá debaixo do pé da árvore, orando. Quando chegaram para avisar, Abraão estava orando. E foi por causa da oração de Abraão que Ló também não perdeu a sua vida. E hoje Deus está falando para você, meu amigo. Mulher de Deus, homem de Deus, não perde a oportunidade. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Toma a decisão certa, toma direcionamento, toma a direção de Deus. Não vai pelo rumo do teu coração, porque a Bíblia às vezes diz que o coração ele é enganoso. A palavra de Deus está nos dizendo nesta manhã, para que você reflita: buscai ao Senhor. Toma a decisão certa. Não faz como Ló. Não queira ficar andando de caverna em caverna, depressivo, bêbado, jogado, perdeu tudo. Sabe por quê? Por conta das decisões erradas. Faz como Abraão. Toma a direção de Deus. Toma a direção de Deus. E tudo que tu tem vai prosperar. E tu ainda vai ter lugar no céu. Sabe por quê? Porque Deus é Deus. Fica com Deus. Tenha um dia maravilhoso na presença de Deus. Uma semana de bênção, de paz, de alegria. Eu vou fazer uma oração por você para terminar. O homem de Deus já tem chegado para pregar a segunda mensagem.